Bom, devo agradecer o convite ao Real Gabinete Português de Leitura para participar do projeto Luso-Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Agradecer a Gilda Santos, diretora cultural do Real Gabinete, coordenadora desse projeto, e muito especialmente a Ângela Maria Cunha Teles, diretora da biblioteca, e que me fez o convite. É uma honra, é uma alegria poder participar desse projeto. Bem, a Páscoa, a gente sabe, é a mais importante festa do calendário judaico e do calendário cristão também. Lembrando que o cristianismo, ao longo da história, foi sofrendo cisões. Além da Igreja Católica Romana, há a Igreja Ortodoxa e a Igreja Protestante, que se subdivide em luterana, anglicana, pentecostal. Essa festa, celebrada por judeus e celebrada por cristãos, começou a ser celebrada muito antes, quando pastores nômades se reuniam, era a tradição, para celebrar a chegada da primavera. Os judeus celebram na Páscoa, no Pessah, que significa passagem, a saída da escravidão no Egito, onde viveram 430 anos, segundo o livro do Êxodo, e foram aí então libertados por Moisés, que os conduziu de volta até Canaã. Portanto, Páscoa para os judeus simboliza passagem da escravidão para a liberdade. Para os cristãos, Páscoa também é passagem, aí é da morte com a crucificação de Jesus para a vida, com a ressurreição de Jesus para a vida eterna. Portanto, Páscoa para os cristãos simboliza libertação através da morte e da ressurreição de Jesus. Algumas vezes as datas no calendário judeu e no calendário cristão coincidem, mas muitas outras vezes não coincidem. É que a Páscoa judaica acontece sempre no dia 14 do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico, enquanto que a data da Páscoa cristã foi estabelecida somente no primeiro concílio de Nicéia, no ano de 325, ela é marcada a cada ano em função da primeira lua cheia da primavera europeia, que começa em 21 de março. O domingo seguinte a essa lua cheia é o domingo de Páscoa. O domingo anterior ao domingo de Páscoa é o domingo de Ramos. Lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, nas igrejas eles distribuem ramos de folhagem, bentos. É quando, no domingo de Ramos, é quando realmente começa a Semana Santa. A data do Carnaval é marcada com base na data da Páscoa. 40 dias antes do domingo de Ramos é quarta-feira de cinzas, quando nas igrejas há a imposição das cinzas nas testas dos fiéis. Marca então a quarta-feira de cinzas o início da quaresma, do latim quadragésima dies, como o próprio nome sugere, um período de 40 dias que antecede a Páscoa. É tempo de penitência, é tempo de jejum, é tempo de oração. Portanto, a Semana Santa vai do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa. Na sexta-feira da Paixão, lembramos a morte de Jesus e sua crucificação. Nesse dia, e também na quarta-feira de cinzas, católicos devem praticar a abstinência, não comer carne e, em tese, o jejum, fazer refeições leves. Santo Agostinho até dizia, só jejuando se tem o coração limpo e livre. Bom, no sábado de Aleluia é a preparação para o domingo da Páscoa, dia da vigília pascual, dia que se acende o círio pascual, a gente vai falar dele um pouquinho depois. E vem o domingo de Páscoa, que é quando celebramos o dia da ressurreição de Jesus. Bem, são muitos os símbolos da Páscoa que têm origem na tradição judaico-cristã, vindo de vários países. Entre eles, o coelho. O coelho, a gente sabe, é símbolo de abundância, de fertilidade, de renovação, de vida nova. Talvez por conta de quando acabava o inverno, chegava a primavera, o coelho era um dos primeiros animais a saírem das tocas para
se acasalarem. Na antiguidade, e sobretudo no Egito, acreditavam que dentro da lua existia um coelho. Era o coelho lunar ou coelho de Jade, assim ele era chamado, e isso por conta do desenho em forma de coelho, que os relevos da lua de vez em quando tomavam aparecerem a figura do coelho. E talvez tenha se tornado símbolo da Páscoa por conta da lua determinar a data da Páscoa, como já vimos aqui anteriormente, marcada depois da primeira lua cheia, depois do início da primavera europeia. O certo é que as crianças acreditam que os coelhinhos da Páscoa distribuem os ovos. Os pais preparam até pegadas de coelhinho para ajudar as crianças menores a encontrar os ovos. Bem, o ovo de Páscoa. Ovos de galinha faziam parte de muitos rituais de fertilidade, sobretudo dos povos celtas, por representarem nascimento de uma nova vida, o recomeço de uma nova vida. Na Pérsia Antiga, em determinadas festas, havia inclusive o costume de trocar ovos de galinha entre amigos. Mais tarde, aí já no século XIX, aqueles ovos de galinha passaram a ser substituídos por ovos de chocolate. É que virou moda fazer com chocolate réplicas perfeitas de objetos, inclusive aqueles ovos de ouro cheios de pedras preciosas que o joalheiro Fabergé, 1800 e qualquer coisa, fazia por encomenda do czar Alexandre III para presentear a czarina Maria Feodorovna. Aí, então, o que é que fabricantes italianos fizeram? Imaginaram fazer esses ovos de chocolate, sendo agora de chocolate, recheado de bombons, e deu certo. Acabou convertido no próprio símbolo da Páscoa, o ovo de Páscoa. Bom, esses ovos de Páscoa só chegaram ao Brasil por volta de 1920, e aí no domingo de Páscoa mantemos a tradição. Distribuímos ovos de chocolate, sobretudo com as crianças. Entre essas crianças, eu diria, como no meu caso, filhos já adultos, casados, cheios de cabelo branco e cheios de filhos. Bom, outro símbolo da Páscoa dos católicos é o círio pascual. É a vela que é acesa durante a vigília pascual no sábado de Aleluia e fica essa vela acesa até o domingo de Pentecostes. Simboliza a vitória da vida sobre a morte, trazendo a luz de Jesus ressuscitado, representado no círio. No círio há o desenho de uma cruz, a representação das 5 chagas de Cristo e 2 letras gregas, o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O alfa representa o princípio e o ômega representa o fim. Jesus disse no Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bom, é próprio dessa época também algumas representações, como a malhação do Judas, que acontece no Sudeste, a procissão do Senhor Morto, no Nordeste, a procissão do Fogaréu, na Bahia, espetáculo da Paixão de Cristo, em Pernambuco, Paixão da Amazônia, no Pará, a Chocofest, que acontece em Gramado, e a Osterfest, que acontece em Santa Catarina. Há, inclusive, um festival da paçoca e do pilão, que acontece no Vale do Parnaíba. Bom, mas os símbolos da Páscoa estão, sobretudo, eu diria, é onde eles se fazem mais presente, em volta da mesa, com receitas cheias de simbolismo e tradição. Sempre é essa a intenção, reunindo famílias e amigos em volta dessa mesa. Para os judeus, o ponto alto é o Seder, jantar nas casas judias. Assim que escurece, ainda hoje é assim, todos se sentam e leem o Agadá, que é o livro que conta toda a história do Êxodo e a saída do Egito para Canaã. Depois, então, ceiam com alimentos cheios de simbolismo, como cordeiro assado, pães ázimos, ervas amargas e doces,
pasta de maçã, uva, figos, tâmaras e outras frutas que são cozidas no vinho. O cordeiro assado presente no ceder remonta ao cordeiro sacrificado na véspera daqueles primeiros judeus deixarem o Egito, no Êxodo. Moisés orientou que cada família do seu povo sacrificasse um cordeiro, tirasse o sangue, passasse aquele sangue no umbral da porta e apenas os habitantes daquelas casas marcadas com sangue seriam poupados de ter seus primogênitos mortos por um anjo exterminador que cumpria a 10ª e mais devastadora de todas as pragas, das 10 pragas que ocorreram no Egito. A praga da morte dos primogênitos. Enquanto que dentro das casas, as pessoas se serviam do cordeiro assado inteiro, sem quebrar os ossos, acompanhado de ervas amargas e pão ázimo, sendo aquela refeição feita de pé, como quem tem pressa, e eles realmente tinham pressa, eles iam sair do Egito. A Páscoa judaica passou a ser celebrada então pelo povo como memória daquele dia. Bem, para os cristãos o ponto alto também é a celebração em volta da mesa, e aí reproduzindo a última ceia, quando o próprio Cristo na mesa reuniu todos os apóstolos em volta dele. Aquela ceia aconteceu depois do pôr do sol. Para alguns estudiosos teria ocorrido na véspera da Páscoa, para outros 2 dias antes da Páscoa. O certo é que Jesus estava consciente da sua morte para breve, da sua morte eminente. Naquela última ceia, deu-se a si mesmo como o verdadeiro cordeiro, instituindo assim a sua Páscoa, repartindo o pão e o vinho, simbolizando na Eucaristia o seu corpo e o seu sangue. Bom, nós aprendemos com os portugueses a celebrar nossas principais festas e o jeito de celebrar essas festas, a Páscoa, o Natal, o São João, o Carnaval, com foco sempre nas celebrações religiosas e sempre em volta da mesa. Nas mesas portuguesas, o cordeiro ou borrego, que é o cordeiro bem novinho, cabrito, leitão assado, bacalhau, também de sobremesa então vai pão de ló, bolo rei, amêndoas confeitadas e coloridas. O ovo da Páscoa não tem em Portugal a mesma força que tem no Brasil. Eles costumam distribuir por lá o folar. Folar é uma espécie de pão que pode ser doce, pode ser salgado e pode ter diferentes formas, aí a depender do lugar. Ainda é tradição por lá, que acontece ainda hoje, o compasso pascal. São grupos que saem das igrejas carregando um crucifixo e visitando apenas as casas que deixam suas portas abertas, que aí identifica quem quer ou quem não quer receber aquelas pessoas e receber uma bênção. Tem também a procissão da burrinha, quando a imagem de Nossa Senhora, carregando o menino Jesus, é transportada em uma burrinha toda decorada e todos solenemente vestidos. E tem também a procissão do enterro do Senhor, também é em Braga, como é em Braga também a procissão da burrinha. E essa procissão do enterro do Senhor acontece sempre na Sexta-feira Santa, com todos vestidos aí então de preto, saem da igreja, vão a um lugar escolhido, como o sepulcro. Então eles fazem a procissão nesse percurso entre a igreja e o sepulcro, como se fossem então enterrar, colocar lá o corpo de Jesus. Tem também a procissão da Aleluia, essa é linda, acontece no Algarve, é muito bonita porque os homens carregam, em vez de ser tochas de fogo, tochas feitas com flores bem coloridas, e é uma procissão muito, muito alegre, essa procissão. Bom, e como será essa nossa Páscoa no Brasil? No Brasil, cada região celebra de um jeito próprio. Por exemplo, na região norte, nas mesas aí tem caldeirada de peixe, especialmente de tucunaré,
também de camarão, de bacalhau. Na sobremesa virou moda por lá a tradição de misturar chocolate com todas as frutas. Aí misturam chocolate com açaí, com cupuaçu, com cumaru. Cumaru é conhecida como a baunilha brasileira. Também misturam com cajá, com castanha do Pará. Em Barcarena, no Pará, eles fazem inclusive uma encenação linda, a cidade toda vira um grande cenário, é chamada a Paixão da Amazônia. Bom, na região sul são típicos dessa época os ensopados de peixe, de bacalhau, que aí eles fazem com batata, com tomate, com cebola, com alho, com couve. No Paraná é costume um café da manhã da Páscoa que eles servem com pães, biscoitos, bolos próprios dessa época. E pelo histórico de imigração, tantos imigrantes que vivem por lá, são típicos também dessa época a pasca. Pasca é um tipo de pão de origem polonesa, bem mais duro esse pão, é um pão que é entre pão e bolo, digamos assim, e ainda tem o costume dos ovos pintados à mão, é um costume europeu. Bom, Gramado tem a Chocofest, um grande festival de chocolate. Santa Catarina, em Pomerode, tem o Osterfest. É uma festa de Páscoa com o maior ovo de Páscoa do mundo. Eles fazem um ovo enorme e uma feira com comidas que têm uma forte influência alemã. Bom, na região sudeste do país, há, eu diria assim, mais festa que comida. A principal tradição é a malhação do Judas. É uma prática que consiste em espancar ou queimar um boneco em tamanho real, como uma forma de punir Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e pela traição ele recebeu 30 moedas de ouro. Em Guaratinguetá, há o Festival da Paçoca e do Pilão. Eles acham que essa paçoca dá sustância para esses tempos de abstinência. Em Minas há a Páscoa Iluminada de Araxá, que é linda. Em Ouro Preto eles fazem aqueles tapetes lindos de flores e serragem coloridas, cobrindo toda a extensão da procissão. Isso acontece desde a inauguração da igreja de Nossa Senhora do Pilar, que aconteceu em torno de 1733. No Espírito Santo, há a tradição de servir a torta capixaba. Sempre na noite, na ceia da Sexta-feira Santa, essa torta é deliciosa. É uma torta que leva bacalhau, siri, caranguejo, camarão, palmito. Quando eles preparam essa torta, eles preparam cada um desses ingredientes separadamente, só depois então é que eles juntam tudo na mesma panela e fazem essa torta lembra de certa forma uma fritada, porque eles cobrem com ovos batidos, eles cobrem assim aquele recheio feito de vários frutos do mar, de peixes, etc. Bom, na região centro-oeste a preferência é por bacalhau. Mas na região do Pantanal, o bacalhau é substituído por peixes próprios da região. Em Goiás acontece a procissão do fogaréu, que revive a paixão e a morte de Jesus com velas e tochas. A cidade fica totalmente às escuras para essa solenidade, dessa procissão, que acontece bem tarde da noite, já quase de madrugada. Em Mato Grosso do Sul, por causa da influência do país vizinho, servem uma sopa chamada de sopa paraguaia, que, diferente do que o próprio nome sugere, não tem nada de sopa, é um tipo de bolo salgado de origem indígena e servem também, além dessa outra coisa típica dessa época que eles servem lá, é a chipa. É feita com polvilho, com óleo, com queijo e com ovos. Bem, faltando só falar agora na Páscoa nordestina e muito especialmente na Páscoa pernambucana. Essa eu conheço bem porque Pernambuco é a minha terra.
O carneiro bíblico ainda resiste na Páscoa pernambucana e também na Páscoa nordestina. Os costumes no Nordeste são mais ou menos os mesmos. Hoje, junto com esse cordeiro, tem camarão, lagosta, peixes de todos os tipos e especialmente bacalhau. Agora, é interessante porque todos esses peixes de bacalhau, etc., são sempre com molho de coco. E aí acompanhado, é uma tradição nossa, com feijão também de coco, com arroz de coco, com bredo de coco. Bredo é uma erva que só aparece nessa época do ano, nessa época da Semana Santa. E quibe é uma espécie de purê de girimum, é uma herança africana que também é feito com coco. Bom lembrar que, enquanto na Semana Santa a tradição é preparar os pratos salgados com coco, no São João a tradição é preparar os pratos doces com coco. Aí tem sempre, como canjica, pamonha, munguzá, pé de moleque, bolo de milho, bolo de macaxeira. As sobremesas da Páscoa não levam coco. As sobremesas da Páscoa são sempre com chocolate. Sem esquecer nunca dos ovos de Páscoa, que é tradição, é quando a gente distribui por todos o ovo de Páscoa. Os ovos de Páscoa estão inclusive na mesa também. Bom, no Ceará, nessa época da Páscoa, outra das cidades do Nordeste, servem um pão de coco de Páscoa. Esse pão é um pão muito fofo, feito também com coco. Na Bahia, a tradição é a procissão do fogareiro. Hoje é considerado um patrimônio imaterial da Bahia. Em Pernambuco temos ainda, em Fazenda Nova, no Brejo da Madre Deus, um lugar conhecido como Nova Jerusalém, a representação da Paixão de Cristo. Então, é considerado o maior espetáculo ao ar livre do mundo. Isso é uma coisa bem pernambucana. A gente diz que o rio Capibaribe se encontra com o Bibiribe para fazer o Oceano Atlântico. Bom, mas enfim, é considerado o maior espetáculo aberto ao céu aberto do mundo. São 100 mil metros quadrados, cercado com muralhas altas. E aí tem os cenários nesse espaço de palácios, de templos, de hortos, imitando exatamente Jerusalém na época de Jesus. Bem, enfim, eu diria que eu penso que Páscoa é, sobretudo, um tempo para refletir sobre a vida, inclusive as relações entre o homem e os alimentos em uma dimensão de fé. Alimentos e receitas que revelam tradições, costumes, crenças, como nós já vimos, mas que determinam também comportamentos e preferências e, sobretudo, que reforçam gestos de perdão, de hospitalidade, de amizade, com o belo exemplo de Jesus pregando a união e, mais do que a união, a inclusão de todos em volta da mesa. Esse deve ser, eu penso, verdadeiramente o espírito da Páscoa. Assim deve ser, eu penso, a Páscoa de cada um de nós. Muito obrigado e aproveito para desejar a todos uma feliz Páscoa.